Fala pessoal, vamos começar mais um módulo aqui, tá? Agora ensinando vocês aí a estar criando aí o logotipo aí pro teu infoproduto, ou talvez curso, né? Ou talvez audiobook, enfim, a estar criando aí uma logo personalizada aí para vocês estarem utilizando aí na tua box, né? Na tua página e também no site, tá joia? Primeiro vamos abrir aqui o Photoshop aberto, vamos criar um documento aqui em arquivo, novo. Eu vou criar em 1920 por 1920, vou selecionar isso aqui. Vamos lá, 1920 por 1920. Vou deixar aqui em 150 de resolução e ok. Beleza? O nome do nosso curso chama Powerbox. Então, o que eu pensei? Power, ele vem de força, né? Então, assim, eu pensei no conceito da minha marca aí, tá utilizando talvez um punho fechado, ou talvez um raio, um trovão, entendeu? Então, assim, vai depender muito aí do curso, ou do infoproduto, ou do e-book aí que você vai estar montando, né? Para estar fazendo a criação da tua marca aí, tá? Então, por exemplo, se eu fosse criar um produto na área de alimentação, né, por exemplo, perca peso, eu talvez estaria utilizando aí um símbolo ou talvez uma imagem aí de uma pessoa, né, ou de uma fita, aquelas fitas métricas, né, que mede. Talvez se eu estivesse fazendo aí um curso aí, né, ensinando aí sobre beleza, estaria utilizando aí aquelas maquiagens como símbolo. Então, vai depender aí do curso de cada um de vocês. Só que a técnica, o princípio e a direção sempre é a mesma. Você usando exatamente o que eu vou estar ensinando nessa aula, você consegue montar qualquer tipo de marca, tá joia? Então, vamos lá. O que eu fiz? Eu pesquisei aqui no Google sobre raio, colocar em imagens. Aqui eu vou... Não, no caso aqui vamos colocar raio vetor. Raio vetor. Aqui, ó. Essa imagem aqui tá legal. Eu acho que foi exatamente essa aqui que eu utilizei, se eu não me engano. Tá? E você vai estar puxando aqui a imagem. Acho que foi essa que eu utilizei. Acho que foi exatamente essa, só que é claro, eu pesquisei a imagem aí num tamanho, né, no formato das ferramentas, no tamanho grande, né, e coloquei aqui PNG, tá? Então você consegue já pesquisar a imagem num formato grande e com fundo transparente, tá joia? Eu cheguei até essa imagem aqui, tá? Esse raio aqui, e foi ele que eu usei aí como símbolo aí para compor a minha marca, tá joia? Então vamos lá para o processo de criação da marca. Depois do documento aberto, vamos criar primeiro o texto, né? No caso do meu produto é o texto Power, né? Então vamos lá criar o Power. Eu utilizei essa fonte mesmo, que é a Urban Chrome, tá? Vou aumentar o tamanho aqui do texto. Power. Só que essa fonte ela é um pouquinho ela é um pouquinho deitada. O que eu fiz? Eu cliquei aqui e puxei ela aqui para diminuir um pouquinho a largura dela, deixando o tamanho dela um pouco mais ajustado. Para mim aqui nessa posição tá legal. Vou aumentar mais um pouco. Power. E agora vou dar um Ctrl J, dupliquei, selecionado a camada de cima, eu vou criar a palavra box. Então vamos aqui, box. Bacana. Vamos aumentar aqui o box. Beleza. Deixei do mesmo tamanho ali, né, na mesma proporção ali que a palavra power, né, para ficar algo visivelmente ali, esteticamente ali mais bonito, tá joia?
E o que eu fiz aqui? Primeiro, deixa eu colocar uma cor aqui nesse fundo. Vou selecionar a camada do fundo, tirar o cadeadinho ali. Cliquei 2 vezes, sobreposição de cor. Selecionei e vou colocar o preto. Beleza. Vamos aqui no Power, tá? Nesse Power, o que eu fiz? Eu utilizei um estilo, né, que vocês vão estar recebendo aí no pack. Deixa eu só ver aqui qual estilo que eu usei para confirmar para vocês. Foi esse estilo aqui. Foi exatamente esse estilo que eu utilizei aí para estar criando o meu logo, né? Como que eu fiz esse estilo? Deixa eu dar um Ctrl Z aqui. Eu fiz aquele mesmo fundamento que a gente estudou, né, na aula passada. Cliquei 2 vezes aqui, selecionei a sobreposição em degradê. Aqui no degradê, eu cliquei na camada, tá? E fui adicionando cores. No caso aqui, cliquei, coloquei um amarelinho. Ok, aqui eu coloquei um outro amarelo também, um pouco mais fraco. Ok, deu ok, coloquei aqui para o ângulo sem 0%. Cliquei de novo no degradê e aqui eu clicando fora, aqui ó, você pode ver que se você clicar na caixinha você vai ter como adicionar ou remover alguma cor. E aqui, se você não tiver com o ponteiro do mouse em cima da caixinha e estiver fora, tem uma mãozinha ali. Você pode clicar que você vai estar adicionando aí uma nova caixinha. Então nessa caixinha eu cliquei e fui adicionando e removendo aí cores até chegar no resultado que eu achei interessante. Eu não vou fazer passo a passo, porque vocês vão estar recebendo aí, né, os estilos, no caso vão estar recebendo aí os mesmos estilos que eu usei, né, e vai depender aí do produto de cada um de vocês aí para estar fazendo a configuração de cores, né. Por exemplo, a gente tem aqui o verde, a gente tem o vermelho, a gente tem o rosa, a gente tem o preto, a gente tem várias cores aqui que você clicando, dando um clique só na cor, você consegue estar aplicando aí ao teu texto, tá joia? Então eu apliquei aqui a minha camada de estilo, tá joia? Vou voltar aqui para camadas. E aqui no box, né? Eu fiz a mesma coisa, porém aqui eu fiz um pequeno detalhe. Vamos clicar aqui no box, vamos em estilo, e a gente vai estar com esse estilo, acho que é esse mesmo. Não, deixa eu ver, só confirmar, é esse estilo aqui. É exatamente esse estilo. Só que aqui eu fiz uma alteração, porque eu coloquei esse estilo nas cores um pouco mais parecido com as cores que eu tenho aqui no Power. Aí o que eu fiz? Eu voltei para a camada, cliquei 2 vezes aqui na box, né? Vim aqui em luz interna, deixa eu ver se você pode tirar, remover e colocar novamente clicando na caixinha. Foi exatamente aqui. Em luz, em sombra interna, eu coloquei a cor um pouco mais clara. Você pode ver que aqui, ó, eu cliquei aqui e colocando lá fora eu consigo selecionar a cor que está aqui das minhas layers. Então fica muito mais fácil aí de você conseguir descobrir aí a cor que você quer utilizar usando as camadas de referência das layers de cima. Beleza? Então eu cliquei, achei a cor que eu queria utilizar. Vou confirmar aqui. Deixa eu só ver se é isso mesmo. Acho que é isso mesmo. Ok, deixa eu ver o brilho interno aqui, ó. O brilho interno tá branco, eu acho que eu fiz a mesma coisa. Cliquei. Aumentei um pouquinho aqui, ó, a potência. A opacidade eu aumentei um pouco. E aqui no tamanho eu coloquei um pouco mais de desfoque. Um pouquinho aqui. Foi exatamente isso que eu fiz. Em acentilhado eu não mexi, se eu não me engano. Sobre a posição de degradê, eu acho que eu não mexi. E sobreposição padrão, tá, aqui na sobreposição padrão eu só diminuí um pouco a opacidade. Então eu ajustei o meu logo
né, desta forma. Você viu que aqui foi muito simples para mim, por quê? Porque eu fiz o texto de cima, fiz o texto de baixo, apliquei um estilo de cores no texto de cima, apliquei um estilo de cores e textura no texto da parte de baixo, tá? E eu só fui me orientando aí dentro das camadas aqui, do estilo de camada. Então aqui você consegue, por exemplo, vamos aqui no brilho interno, se eu não quiser amarelo, quiser um verde, já pode colocar o verde. Se eu não quiser a textura, eu posso tirar a textura, tá vendo? No caso meu, eu acho que a textura ficou interessante. Então, eu trabalhei exatamente desta forma, tá joia? Vamos dar um ok. E agora, o que eu fiz? Eu puxei o meu relâmpago, o meu raio aqui para dentro da minha camada aqui do logo. Vou diminuir um pouquinho o tamanho dele, tá? Ajustar ele aqui mais ou menos no ângulo que eu quero. Eu quero aqui. E com a minha forma aqui dentro do meu arquivo, né, do logo, eu vou estar convertendo o meu raio aqui vou estar rasterizando o meu raio aqui em uma camada editável. Por quê? Porque eu vou estar apagando esse raio aqui para que ele passe por trás da letra E. E eu também quero fazer uma sombra aqui nesse raio aqui usando o blur. Então como que eu vou fazer isso? Vamos lá. Eu estou com o raio, eu vou duplicar ele uma vez, tá? Vou tirar a seleção do raio de baixo. Eu vou clicar na palavra Power, mas aqui nesse símbolo do T aqui, ó. Segurar Ctrl e clicar aqui, ó. Em cima do T. Pode ver que eu selecionei somente a escrita Power, tá? E na camada do raio, né? Eu vou vir aqui com a borracha. Vou ajustar o tamanho da borracha bem menor para que eu não afete a parte de baixo. Eu vou apagar só essa parte de cima aqui do raio, para que ele passe por trás. Então como que eu vou fazer? Vou diminuir o tamanho, para que senão se eu deixar muito grande, ele vai apagar a parte de cima e também vai apagar essa parte aqui. Eu não quero, só quero que apague na parte de cima. Então eu vou vir aqui e vou vir apagando aqui, ó. Com o raio menor, vou dando uns cliques aqui e vou apagando. Depois que você apagar a borda, você pode até aumentar um pouco mais o tamanho, para poupar o teu tempo aí você conseguir apagar as partes de cima. Pode ver que eu apaguei aqui, ficou perfeito, ficou legal, do jeito que eu queria, né? A palavra Power, o raio ele pegou por cima do W e por trás da letra E, então ficou legal. Eu acho que é um detalhe que convém vocês estarem utilizando aí, né? Faça essa mesma aula aí várias vezes até vocês conseguirem chegar nesse resultado aqui, porque se vocês conseguirem dominar essa técnica, vocês vão estar conseguindo fazer aí, né, esse tipo de efeito aí em qualquer tipo de marca. E lembra que eu, né, dupliquei o raio meu aqui em cima. Então, o que eu vou fazer? Eu vou clicar no raio de baixo, vou colocar o olhinho aqui de novo para mim visualizar ele, tá? Eu vou dar 2 cliques nele e vou colocar a camada em preto, sobreposição de cor, preto. Ok, beleza. Vou vir aqui em filtro, desfoque e desfoque gaussiano. O que esse desfoque gaussiano está fazendo aqui, ó? Ele está me dando uma sombra aqui, ó. Como ele está por baixo do raio de cima, ele está me dando uma sombra por baixo. Então é esse tipo de efeito que a gente quer estar aplicando. Então você confirma aqui e você pode estar com o mouse mesmo puxando e arrastando ele para fazer o efeito da sombra, né? No caso meu, eu quero a sombra aqui em cima da palavra box. Então a sombra já pegou na palavra ali, só que ele está passando aqui por cima da letra E. Então o que eu vou fazer? Mesmo esquema, segura o Ctrl, clica aqui em cima aqui, ó, do Tzinho, né, da layer do box, com a camada do raio selecionada, tá? Cliquei, ele selecionou só a camada, só o texto box, tá? Com o raio selecionado, vou clicar aqui, ó, nessa ferramenta,
clicar com o botão direito do mouse e inverter seleção. Então você vem aqui, selecionar inverso. E aqui você dá um delete. O que ele fez? Ele apagou tudo que está em volta e manteve o efeito da sombra somente em cima da palavra box. Tá joia? Ctrl D para tirar a seleção. E beleza. O logo que eu utilizei foi exatamente esse, tá? A mesma técnica você pode estar usando aí para fazer qualquer tipo de marca, tá? De repente, se você quiser fazer um efeito de brilho, você pode vir aqui, ó, no Power. Vamos clicar 2 vezes na camada. Se tiver dessa maneira que não tiver aparecendo as outras opções, você vem aqui, ó, em FX, mostrar todos os efeitos. E daí ele vai abrir todos os efeitos da camada. Então você pode estar vindo aqui, ó, em brilho externo. Você clica aqui na box do brilho externo. Você pode ver que ele já adiciona um brilho ali na parte de fora. Você clica e seleciona a cor que você quer, tá? No caso aqui eu estou usando amarelo, então vamos colocar um amarelinho aqui, ó. Olha para você ver como ficou interessante. Vou colocar um pouco mais forte. Vou dar um OK. Aqui em cima você diminui, aumenta e diminui a opacidade, né? A intensidade aí, praticamente do teu brilho, tá? O tamanho do brilho. Se você quer ele mais mais espalhado, né? Ou quer ele mais contornado. E a expansão também são as áreas, né, de maior realce aí do teu brilho. Então eu sempre deixo a expansão bem baixinha, tá? O tamanho do brilho eu não aumento muito, deixo ele sempre baixinho e trabalho mais com a opacidade. Eu gosto de fazer as minhas marcas, os meus textos usando muito pouco brilho. Porque dependendo, se você utilizar um fundo aí um pouco mais claro, o brilho ele não aparece muito. Então o brilho ele é interessante utilizar aí nas cores mais escuras, né? Então quando você estiver usando um background escuro, é interessante colocar um brilho. Mas para logotipo eu não gosto muito de fazer usando brilho não, tá? No caso aqui eu coloquei só para estar explicando para vocês, tá joia? Ou você também pode estar aplicando aí um brilho interno, tá? No caso do brilho interno aqui, eu tô com esse brilho aqui selecionado, né? Deixa eu só aumentar o tamanho aqui para vocês verem, ó. Então dá para vocês estarem explorando aí vários tipos de efeito, né, para composição da tua marca, tá joia? Dá um OK e prontinho. No caso meu, essa marca tá pronta, tá? Se a gente pegar aquela imagem que a gente fez na aula passada e colocar esse logo aqui na parte de baixo, né, com um degradê do escuro para o amarelo na parte de cima, ou do escuro da parte de cima para o amarelo na parte de baixo, por quê? Porque aqui na camada de baixo minha a cor é mais escura. Vai dar um efeito muito legal, tá joia? Então, essa aula ela foi resumida aí nesses princípios, tá? Lembrando sempre de fazer a escolha da fonte certa, né? Escolhe o título certo, dependendo aí do arquivo que você vai montar. Por exemplo, Fitness PNG. Tá vendo? Ó? Eu tenho várias imagens aqui que você pode estar utilizando aí, dependendo do teu produto. Vamos ver uma outra aqui, quer ver? Ó? Unhas PNG. Se você não achar em PNG, você coloca unhas Vector PNG. Tá vendo? Ou você pode estar pesquisando até por exemplo, unhas logo PNG. Você vai estar encontrando. É claro, você não pode pegar imagens de outros produtores, né? Mas para você ter referência, né? Você pode estar pegando aí só para ter uma base. Ou você pode ir lá no FreePic, por exemplo, que lá também, se você não tiver o plano pago, tiver o plano free, ele também te dá várias opções aí de marcas prontas, que você abrindo a marca, né, fazendo o download e abrindo o arquivo, ele vai vir um vetor em Illustrator, né? Você abrindo o arquivo em Illustrator, você exporta ele em PNG, né, sem fundo, e você pode estar utilizando aí
na tua marca, no teu logo, tá joia? Então essa aula foi resumida desta forma. Espero que vocês todos aí anotem, né, todos os processos, todos os caminhos, né? Estudem bastante esse efeito que eu expliquei aqui, né, de selecionar, recortar, colocar sombra. E fazendo todos esses processos, qualquer tipo de logo que vocês forem montar, vocês vão conseguir aí um êxito aí de excelência aí na qualidade da marca, tá joia? Então, bora para a próxima aula.